né? Quer dizer, você não perde, né? O que você pode ganhar se ela não devolver a paz é você ter paz em dobro. Amém, queridos? Que bom que você veio, que bom que você está aqui. Está sendo um tempo poderoso, precioso. Tivemos um momento aqui maravilhoso de louvor, não é, gente? Quem sentiu a atmosfera? Quem está sentindo? Mas é só o começo, porque Ele nos chamou aqui com um propósito. E aí, primeiro, mais uma vez, dar boas-vindas a vocês. Muito bom estarmos aqui juntos, muito bom aprender. Eu já tenho mais de 30 anos que eu aprendo, eu não aprendi ainda. Eu estou aprendendo e eu não me canso de aprender. Desde que eu me converti, eu procuro aprender. O apóstolo Paulo disse que a gente deve ouvir, né, tudo e reter o que é bom. E é assim que a gente faz. O reino dos céus é semelhante a um homem que na beira da praia, ele recolhe a sua rede e ali ele separa peixes bons e peixes ruins. Mas o importante é trazer a rede cheia. Amém, queridos? Então, sejam bem-vindos, estejam à vontade. Não deixe nada arrebatar, assim, o pensamento de vocês. Porque o conteúdo que nós temos aqui para passarmos é um conteúdo muito importante, porque é a palavra de Deus, né? Não é nada nosso, não é nada que nós inventamos. Ninguém inventou a roda. Já dizia o filósofo, né? Nada se cria, tudo se copia. Então nós somos copiadores, primeiro de Jesus e depois dos apóstolos. Amém? Que são as nossas principais referências, né, gente? Sim ou não? Porque vieram primeiro. Isso é importante dizer. Gente, eu quero, já na abertura, eu falei aqui em alguns cultos, e eu quero inaugurar aqui a nossa palestra com uma revelação que o pastor José Carlos recebeu, uma palavra ele passou para mim, e eu falei, poxa, mas isso aí que você está falando tem tudo a ver com aquele momento da grande comissão. E aí eu quero que você abra no que o Senhor Jesus mostrou lá em Portugal para o pastor José Carlos. E isso tocou nele. E nós estávamos conversando, né, por telefone. E ele falou para mim assim, pastor Gamonal, gostaria que você comentasse. Eu falei, não precisa nem pedir, porque isso tem tudo a ver com a nossa grande comissão. Juízes, capítulo 6. Juízes, diferente, né? Pastor Gamonal, lá no Velho Testamento, sim. Pastor José Carlos, sim. Amém? Capítulo 6, versículo 11. O anjo do Senhor fala com Gideão. Então, o anjo do Senhor veio e se assentou debaixo do carvalho. Pode abaixar só um pouquinho o microfone, o volume, só um pouquinho, porque está dando um pouquinho de microfonia, só um pouquinho. Aí, tranquilo, amigo, obrigado. Debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando, melhor dizendo, trigo no lagar, para salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Mas Gideão lhe respondeu, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito das tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas.
Então o Senhor olhou para ele, para Gideão, e disse: vai nessa tua e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Vamos repetir: com que livrarei Israel? Bom, eis que a minha família, olha o que Gideão disse para Deus: eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: portanto, eu hei de ser contigo. Tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. E ele disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dai-me um sinal de que és tu que fala comigo. E a história depois você vai ler na sua casa. Então, esse texto aqui, clássico, foi o chamamento de Gideão como um homem que o Senhor usou para livrar Israel daquela opressão dos midianitas e também dos povos do Oriente. E aí, pastor, qual foi a chave que o Senhor revelou para o pastor José Carlos? Foi o seguinte: vocês repararam que quando o Senhor falou, havia em Gideão espécie de um complexo de inferioridade, ou seja, o fato da família dele ser a mais pobre e ele se considerar o menor de todos. Quando o Senhor falou, vai, ele deu aquela segurada, sabe? É o que acontece muitas das vezes no nosso meio. A grande comissão, você vai entender hoje aqui, que a grande comissão é o Senhor falando para a gente, vai, como Ele falou com Gideão. E o interessante é que Gideão foi. Só que quando ele foi, quando Deus mandou ele reunir as pessoas, e quando ele tocou lá a trombeta, ele chamou a tribo de Rúben, e depois mais outras 2 tribos vieram para ajudar, totalizaram 32.000 homens. O Senhor virou para Gideão e disse: são muitos, eu não quero tantos, porque se eu der a vitória a vocês, depois vocês vão dizer que foi a força de vocês e foi o grande exército de vocês quem deu a vitória a vocês. E Deus foi peneirando, e a revelação é essa. O pastor José Carlos falou, para falar para vocês, que Deus não precisa de muitos. E não precisa de pessoas que se acham fortes ou capazes. Porque no momento de ir, não vai ser a nossa força, nem o nosso poder, nem a nossa inteligência, nem a nossa própria abordagem, ainda que a gente precise abordar alguém, mas será, foi e sempre será o braço forte do Senhor. Quem pode aplaudi-lo aí? E quando Deus falou para Gideão, vai nessa tua força, Deus já sabia que ele não estava com força nenhuma. Foi uma espécie de ironia santa. Quem está entendendo, queridos? Deu para entender? Porque ele estava bravinho, ele estava nervoso, ele estava ali, espécie com uma jabiraca perturbando a cabeça dele. E aí Deus fala, vai nessa tua força. Deus já sabia qual seria a resposta. É como se ele dissesse assim, nessa força? Que força que o senhor está vendo? Eu sou o menor. Mas Deus queria que ele enxergasse isso mesmo. Porque quando a gente se enxerga grande,
é aí que começa a não prestar. Quem está entendendo, gente? Porque Deus usa as coisas loucas desse mundo. Deus usa as pequenininhas para confundir aqueles que se acham grandes. E a grande comissão tem a ver com isso. Amém, queridos? Encurve a sua cabeça. Pai, obrigado por essa introdução. Continue na vida do pastor José Carlos. Essa revelação que o Senhor deu lá em Portugal para ele. Falou no coração dele com essa palavra de Gideão. E obrigado por nós estarmos aqui abrindo essa conferência, este seminário, com essa introdução. Obrigado, Jesus. Porque nós sabemos que não é o nosso poder, não é a nossa força, não é a nossa inteligência, mas é o braço forte do Senhor. É a cruz. É o que o Senhor já fez por nós. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos e entregamos tudo. Abra a mente de cada um de nós para que possamos entender tudo que vai ser falado aqui, para a glória do teu poderoso nome. Diga amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus é bom, sim ou não? Muito bem. A grande comissão, eu vou fazer aqui rapidinho, algumas pessoas, principalmente os que são mais novatos, e esse termo, grande comissão, não soa assim uma coisa familiar. Por quê? Porque as Bíblias novas não trazem mais esse cabeçalho. Algumas Bíblias têm. Quando você vai no Evangelho de Mateus, capítulo 28, precisa ir agora não, gente, calma aí. Lá onde a gente vai falar aqui da grande comissão, era comum no cabeçalho dessa mensagem aqui, desse texto, vinha escrito assim, a grande comissão. E por que estava escrito lá a grande comissão? É porque inicialmente começou com uma pequena, tudo que é grande já foi o quê? Porque o que nasce grande é monstro. Então, na obra de Deus não é monstro, né? Na obra de Deus não tem anomalias. Então, primeiro nasce e vai crescendo. E assim foi a grande comissão. E eu quero, deixa eu ver se vai funcionar aqui, vou ligar aqui meu... Funcionou mais cedo, hein? E aí? Hã? Vamos ver? Hã? Vai tirar? Ó. Quer testar aí? Estava funcionando, pessoal. Ah, deu. Ah, deu. Muito bem. Agora falhou de novo. Ficar com ele? Fica aqui. Ah, aqui funciona, vê se pode. Ah, mas estava funcionando dali, gente. Tá, pode? Deixa eu ver aqui. Se é aquele ali. Passou muito. Ele coloca lá então, se a gente não conseguir aqui. O primeiro slide depois desse... Gente, eu vou passar para vocês. Já falei aqui, tudo que nasce grande é monstro. Quem nasceu pequeno aí? E aí, eu vou falar da pré-história rapidamente. Primeiramente, você sabe que Jesus chamou quantos discípulos? 12. E esses 12, eles receberam uma missão. Sim ou não? Qual foi a missão? Dá para passar o próximo aí? Para eles verem? Aí mesmo no computador? Ali, não, passa devagar, se não corre muito.
Isso. Não, lá no início, isso aí já está para frente. Aí, pré-história, o primeiro. Não, aí colocou, aí não dá. Ô, Jesus, aí complicou. Aqui para mim tá. Só um cliquezinho para. Aí. Parou, congelou. Então a missão era pregar que o reino dos céus estava o quê? Próximo. Segundo objetivo, Jesus deu para eles poder sobre os espíritos imundos e autoridade para curar. Terceiro objetivo, falou para eles ir apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. Casas perdidas, ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora, abra sua Bíblia aí em Mateus 28, 18, que é um texto que nós precisamos ler. Pode abrir aí? Hoje é dia da gente estudar, gente. Mateus 18, do 28, melhor dizendo, desculpa, a partir do 18, fala o seguinte: e chegando-se Jesus falou dizendo: és-me dado todo o poder no céu e na próximo. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, o próximo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, dentre esses três objetivos, pregar que o reino de Deus estava próximo. Qual a diferença daquela primeira comissão para a grande comissão? Importante vocês observarem isso. É que naquela primeira comissão, quando Jesus chama os 12, ele fala para os 12 anunciarem que o reino de Deus está próximo. Vocês vão aprender hoje aqui que na grande comissão, eles já não falam mais que o reino de Deus está próximo. Eles anunciam que o reino de Deus chegou. E isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença, justamente começando que eles não podiam sair dos limites de Israel, ali, principalmente de Jerusalém, daquelas cidades e daquelas vilas que faziam parte daquele país, vamos dizer assim. Essa pré-história dos 12 é interessante. Se conseguir passar o próximo aí para mim. Bom, qual foi o primeiro chamado de Jesus? Jesus, entenda isso, queridos, nós somos adoradores de Jesus, sim ou não? Amém. Nós temos vários ofícios, e todos os ofícios, todos os ministérios, todas as formas de adoração, elas são sempre bem-vindas, desde que sejam de Deus. Mas eu quero que você entenda que quando Jesus chamou ele, falou para eles assim: olha, eu vou fazer de vocês o quê? O quê? Sabe qual é o grande problema hoje da igreja moderna?
eles não estão aprendendo mais isso. Infelizmente, as igrejas da atualidade estão muito voltadas, achando que coisas que às vezes até satisfazem a nossa alma, o nosso ego, coisas que às vezes até atraem pessoas. Só que atrair pessoas não é o mesmo que pescar pessoas. Quem já pescou aqui? Quando que o pescador, ele pode dizer assim, ó, literalmente, eu pesquei. Hã? Ele vai lá no pesque pague, ou ele vai na praia, ou ele vai no rio, ele joga o anzol, ele joga a tarrafa. Eu mesmo já pesquei com arrastão. Quem já pescou com arrastão aqui? Quem sabe o que é arrastão? Legal, né? Arrastão, você entra dentro da praia, aí fica um segurando de um lado uma madeira com uma rede, aí você passa o arrastão na praia, ali vem tudo, vem camarão, vem siri, vem pedaço de gente morta, tô brincando, gente. Se for no Rio de Janeiro, vem, tá? É verdade. Meu pai pescando uma vez lá, ele com os amigos, não esqueço disso, eu era criança, veio uma perna na rede. Que coisa, né, irmão? Mas, normalmente, só pode dizer que pescou. Credo, pastor, que é isso? Verdade, gente, não é mentira isso, né? Eu sei que mas aconteceu mesmo. Lá na praia do Fundão, na Ilha do Governador. Quem já foi? Quem já foi? Quem já ouviu falar? Foi lá mesmo. Então, o pescador só pode falar assim, eu pesquei. Pastor Márcio é pescador, pastor Márcio? Gosta de pescar, não, né? Eu também não gosto. Meu irmão me chama para pescar. O pastor Zé Carlos, né? Várias vezes aluga barco, vai lá não sei para onde. Eu fujo igual o demônio foge da cruz. Já fugi várias vezes. Aí vem meu irmão, tenta fazer minha casa. Vamos pescar. Não, pescar mesmo, peixe não é a minha praia, não. Mas esse exemplo aqui que Jesus faz foi muito pertinente. Por quê? Porque Pedro, principalmente Pedro e André, que são referidos aí no texto, né, de Mateus 4,19, Jesus então fala para eles assim, ó, farei vocês pescadores de homens. A igreja começa com essa ideia. A igreja não começa com outro pensamento. O evangelho, ele começa, a ideia central nesse mundo, a missão central da igreja, não é... Às vezes a gente pensa que é, porque a religião ensinou isso para a gente. Não é fazer culto, embora a gente faz culto, a gente vem no culto, a gente adora, mas a ideia central, quando Jesus começa a chamar, na primeira comissão, é fazer as pessoas se tornarem pescadoras de homens, de gente. Amém, queridos? Que pena que hoje em dia isso vai se perdendo, né? Porque para pescar, quem pesca, eu não pesco, mas eu sei porque eu ouço, quem pesca, precisa de estratégia e precisa ter uma boa isca. Sim ou não? Porque se não tiver isca, porque me disseram, não sei, que tem peixe que é ninja. Tem ou não tem? Quem pesca aí? Deixa eu ver de novo. Tem ou não tem? O peixe é bobo? Gente, se o peixe não é bobo, imagine gente. Então a isca, se ela não for uma isca boa, bem preparada, pesca não, gente. Normalmente se coloca na isca, pois tem aquele ditado, né, que o peixe morre pela... No caso desse peixe aqui, ele vive pela boca. Amém? E aí Jesus, então, primeiramente,
ele faz o convite. A primeira comissão começa assim. Ele fez o convite. E o que ele falou? Vinde após mim e eu farei de vocês o quê? Pescadores. Observe que ele não falou assim, ó, vou fazer de vocês coaches, vou fazer de vocês isso, vou fazer de vocês aquilo, vou fazer de vocês isso, aquilo outro. Não. Ele fala assim, eu vou fazer... Tudo que vocês fizerem, tudo que vocês forem fazer dentro desse processo, no final, será só com o objetivo, pescar homens, pescar gente. Então o Evangelho começa com essa ideia seguinte, olha, vocês vão pescar pessoas, pescadores de homens. Porque senão não teria sentido. Porque senão o Evangelho não teria chegado aqui. Porque uma história tão bonita, que Jesus morreu na cruz. Amém. Mas não foi só Jesus que morreu na cruz naquele tempo. Muita gente morria na cruz. Inclusive, para muita gente naquela época, Jesus morreu como qualquer outra pessoa. Como qualquer outro criminoso que pagou pelo seu crime ali morrendo. Não estou falando de cristãos, tá? Estou falando da sociedade em geral. Porque quando ele ressuscitou, ele só apareceu para 500 pessoas. É o que Atos dos Apóstolos fala. Então, a grande maioria... Jesus morreu. Por que eu estou falando isso? Porque para o Evangelho ter chegado até aqui, nos nossos dias, aqueles homens, se eles não tivessem mesmo sido transformados em pescadores de homens, o Evangelho não teria chegado aqui. Porque seria apenas uma história. Eles entenderam a missão. Eles entenderam, só que também, para eles cumprirem a missão, aí entra a palavra que a gente começou aqui do pastor José Carlos. Eles foram treinados e ensinados que nada seria por causa deles. Nada seria por causa da força deles. Mas eles precisaram serem munidos de uma força que não era deles. De um poder que não era deles. Mas essa força, esse poder, esses dispositivos, essas ferramentas foram necessárias. Porque, do contrário, seria mais uma história, entre tantas que já tinham acontecido. Então, ele fez o convite, eles aceitaram, aí veio aí a resposta, né? E o que aconteceu? Pedro e André começam assim, deixaram as suas redes imediatamente e seguiram quem? Jesus. Então, a comissão, ou a missão, primeiro começa com o quê? Renúncia. Começa com renúncia. Essa missão de salvar vidas, de pescar pessoas, de tirar elas desse mar, né, desse grande mar de ilusões, deste grande mar de mentiras que é o mundo, de religiosidades, esse grande mar de perdições, de tantas coisas que afundam os homens, as mulheres desse mundo, e que são levados a cada dia para um fundo de poço. Mas você, paralelamente, você tem a igreja, que tem uma missão. Amém, queridos? Mas só que a igreja que tem uma missão, ela começa a ficar cega, primeiro com crise de identidade, que era aquela mesma de Gideão. Eu não posso, eu não consigo, quem sou eu? Sou pequeno, sou pequena, sou menor, sou a menor,
minha família é a mais pobre, e vem aquelas tantas desculpas, né, que as pessoas normalmente dão. E aí começa assim, aí pode passar o próximo. Eles começaram a entender que esse Messias profetizado, que eles saíram para anunciar, ele foi profetizado muitas outras vezes, mas nós separamos aqui 3 importantes profecias que falavam que Jesus é o Cristo, é o Messias. E aquele primeiro grupo que foi chamado ali, eles eram judeus, e os judeus esperavam o Messias. Então, esse Messias foi profetizado, e que ele seria, por exemplo, ele foi profetizado em Gênesis 3,15, põe aí para a gente, por favor. Começa dizendo o seguinte, que esse Messias, em Gênesis 3,15, é aquela passagem que fala que ele, o descendente da mulher, esmagaria quem? Quem? E por inimizade entre a mulher e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu ferirá o calcanhar. Essa foi uma profecia, falando de Jesus. Então, para que essa primeira comissão ela se consolidasse, ela teria que ter embasamento. Eles precisavam, primeiro eles tiveram que entender, não, esse Jesus aqui, que apareceu agora, não sei se você sabe, mas já havia aparecido vários outros Jesus antes de Jesus. Porque como os judeus esperavam, era comum de vez em quando apareciam lá dizendo, eu sou o Cristo. Jesus até falou isso, que depois iria aparecer mais também, como tem aparecido até hoje, não tem? Tem ou não tem? Quem já viu o Henri Cristo? Nossa, você é velho que nem eu, hein? Mas essa você não viu. Quem já viu o Henri Cristo brigando com o Padre Quevedo no Fantástico? Gente, aquilo foi demais. Mas o Henri Cristo, depois você confere lá que vale a pena, você vai rir de cair, né? Mas quem não é dessa geração talvez nem sabe o que eu esteja falando, né, pastor Márcio? Mas o Henri Cristo é um desses aí, né, que apareceu falando, eu sou o Cristo e tal, e quantos já apareceram também? Mas eles precisavam entender que ele era o Cristo. Então, essa profecia de Gênesis, e aí também Moisés profetizou em Deuteronômio 18:15, puder colocar aí, que aí começa, aonde que começa a aparecer a nova aliança? Aonde que começa a aparecer a grande comissão? Que até agora eu estou falando da pré-história disso tudo. Daqui a pouco a gente vai chegar onde nós estamos, amém, queridos? Eu estou fazendo aqui uma linha do tempo para vocês entenderem. Aí fala assim, o Senhor teu Deus levantará um profeta no meio de ti, de teus irmãos como eu. A ele ouvireis. Moisés falando de Cristo um tempão antes. Vai lá, o próximo. Conforme a tudo que te pedir ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da Assembleia, não ouvireis a voz do Senhor teu Deus, nem mais verei este grande fogo. Então ele começa a falar ali. Mas ali, nessa profecia, não vou colocar tudo, para a gente não ganhar tempo, Moisés profetiza que Jesus é o Messias, que ele viria, e ele veio. E a terceira profecia, que aí entra, já vai dando corpo à nossa grande comissão, é que Isaías 35:5 fala que quando o Messias ele se manifestasse ao mundo, qual seria o sinal, principalmente para os judeus, que ele era o verdadeiro, que ele seria o verdadeiro? É quando acontecesse isso aqui, Então, os olhos do cego serão... O texto é literal, tá, gente? O texto é literal. Isso aqui não é parábola, isso aqui não é metáfora, e isso aqui aconteceu. Aconteceu ou não aconteceu? E acontece até hoje. Então Isaías profetizou, e os apóstolos sabiam, conheciam esse texto, de que quando o verdadeiro Messias,
ele se manifestasse, seria um homem, porque os outros, nenhum fez isso aqui. Nenhum, todos que apareceram dizendo ser o Cristo, ninguém fez o que Jesus fez. Que era o quê? Abrir os olhos dos cegos, ou seja, cego mesmo, literalmente, curar os cegos. Aí, os ouvidos dos... Por isso que você vê no Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos, Jesus curando. Aqueles são os que estão ali. Mas Jesus curou muito mais cegos, muito mais surdos, muito mais mudos. Mas o profeta Isaías disse, falando de Jesus, que os ouvidos dos surdos se abrirão, o próximo. Os coxos o quê? Sal. Lembra do coxo lá com Pedro e João? A gente vai falar disso aqui também. Que eles se levantaram e entraram no templo pulando e o quê? Saltando e louvando a Deus. Então olha isso. Os coxos saltarão, a língua dos mudos cantará. Então, aqui se cumpre, pode tirar por favor, as 3 profecias que eu quis separar aqui, que embasaram a decisão dos 12 de aceitar a proposta. Não, nós vamos aceitar, porque nós estamos vendo aqui nele elementos, além de que ele está fazendo, de que ele é o Cristo. Então, observe que os sinais, eles serviram para a tomada de decisão dos próprios apóstolos. Vamos no próximo. Agora sim. Eu falei dessa pré-história, do chamamento. A igreja começa a se formar com uma ideia de ser o quê? De ser o quê? Pescadores. De quem? De homens. Ela não começa com outro objetivo, ou com outros objetivos. Ela começa com o objetivo, com a missão de salvar. Mas aí, pastor, como isso se deu? Bom, como nós chegamos na grande missão? Depois que Jesus morreu, ressuscitou, então ele chama os apóstolos, e agora a gente vai colocar o texto de Marcos 16, a partir do 15, ele chama, ali começa a grande comissão. Muitas pessoas que não tinham ainda escutado esse termo, alguns até acharam assim, o pastor está falando que a grande comissão é porque é uma grande conferência. Não é no sentido da conferência, é o sentido da palavra dizer isso. A grande comissão é porque primeiro começa com quantos? E hoje, infinito. Deu para entender? Hoje, não são mais 12. Hoje, nós somos como os 12. Só que vocês vão aprender que nós, a grande comissão, ela recebeu uma tarefa nobre. E ela foi muito mais capacitada. Como assim, pastor Gamoral? Nós vamos aprender aqui. Marcos 16 fala assim, e disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai a toda o próximo. Quem crer e for batizado será o quê? Quem não crer será o próximo. Estes sinais seguirão aos que creem. Que sinais são esses? Em meu nome expulsarão os demônios. Só que não tem mais demônio no mundo para expulsar, tem, gente? Hein? Quem acha que tem muito demônio ainda no mundo para expulsar? Gente,
Tem mais demônio do que anjo nessa terra. Quem está entendendo? Só que a igreja da atualidade está se comportando como se o mundo todo fosse totalmente liberto. A igreja da atualidade, ela fica dentro da caixinha dela. Quem já teve as mulheres aqui? Caixinha de música, levanta a mão. A única coisa que ela faz é abrir e ficar a bailarina lá. E sabe aquela volta que a bailarina dá e não para nunca? Fica só assim, andando em círculo. Pastor, que exemplo que o senhor deu. Eu lembrei da minha filha. Ela gosta muito de bailarina. Então ele fala aqui, expulsar demônios, falar novas línguas, o próximo. Pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, tem tradução que fala assim, se derem a você. Porque ninguém, só a pessoa que quer se suicidar, né? Vai beber uma coisa mortífera. Então, as traduções da Bíblia vão mudando aí, sabe? Mas o texto original é se derem a você. Porque acontece às vezes, a pessoa querer enganar a outra, matar a outra e dar um veneno para a pessoa, não é? Não fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos. E eles o quê? Ficarão curados. O próximo. Ora, o Senhor, depois de ter falado, observem que foram as últimas palavras de Jesus aqui na terra, assim, presente ali, em corpo presente. Depois de ter falado, foi recebido no... Então, pense comigo, se foram as últimas palavras dele antes de subir, é porque isso que ele deixou para falar por último é uma coisa muito importante. E é. Porque é a isca do pescador. Quem está entendendo? É a isca. É a minhoca do anzol. Peixe com minhoca, hoje em dia os peixes estão evoluídos, né? Tem peixe que só quer picanha. Então, é algo muito importante que a gente precisa atentar para isso. De que é necessário que os sinais, o sobrenatural, porque se você parar para pensar, pare para pensar, desde o início da Bíblia até o final, é só coisa sobrenatural. Quem quer viver o natural, não sei por que está dizendo que é crente. Porque é só coisa sobrenatural, é só doideira. Não é, gente? Pega a Bíblia para ler, começa a ler em Gênesis. Você vai ver e observar coisas, tanto no Antigo Testamento como também no Novo Testamento. Então, não é nada natural, é sobrenatural. Porque Deus começa que Deus é o quê? Espírito. E espírito para esse mundo é algo natural ou sobrenatural? Fala para uma pessoa que você viu um espírito, ela vai correr. Ela vai falar, está vendo fantasma. Mas é espírito. Deus é espírito. E espírito não tem nada de natural em espírito. Espírito é algo, para nós, sobrenatural. E o problema é que a igreja da atualidade, eu vejo, eu observo, não estou falando aqui, entenda isso, não estou falando da igreja local aqui. Graças a Deus, nós temos caminhado com a nova aliança, Deus tem dado uma direção, assim, excelente para o pastor José Carlos, nós estamos caminhando como igreja muito bem, mas quando a gente vê, infelizmente, a gente olha lá para fora, a gente vê, infelizmente, o evangelho decadente. O evangelho que ele está deixando a cada dia e se esquecendo dessa grande comissão e está enveredando para outras coisas que não é a missão. Então, queridos, essa grande comissão, ela tem
dentro dessa missão, ela tem um objetivo, ela tem autoridade e ela tem foco. Essa grande comissão, agora, ela recebe do Senhor Jesus também esses objetivos. O primeiro, qual é o primeiro objetivo da grande comissão? Você vai ver a diferença agora da pequena comissão, quando começa com os 12. O primeiro objetivo é pregar que o reino de Deus chega. Os apóstolos, no início, foram chamados para pregar que o reino de Deus estava próximo. Ó, está chegando. Nós não somos aqueles que pregamos que o reino de Deus está próximo. Nós somos aqueles que pregamos que já chegou. Quem está entendendo, queridos? Já chegou. A grande comissão, ela não prega que vai chegar, ela prega que já chegou. Isso é um ponto muito importante e que somente nós, né, que cremos na nova aliança, a gente vive isso na íntegra. Porque, infelizmente, a maioria das pessoas religiosas evangélicas, elas estão ainda pregando que o reino de Deus está chegando, ó, está próximo o reino dos céus. E nós não fomos chamados para pregarmos que o reino dos céus está próximo, ou que ele está chegando. Nós somos aqueles, a grande comissão foi chamada para pregar e dizer assim, olha, já chegou, meu irmão. Ele está aqui, ele está em mim, e ele pode estar em você. O reino chegou. Já está. Esse é o objetivo central dessa grande comissão, daqueles que são chamados para esse trabalho, de entender de que você não foi convidado para pregar que o reino está próximo. Não, o reino já chegou. Você pode entrar nele agora, você pode ser dele agora, você pode viver e reinar com ele agora, em vida. Esse é o convite. Por quê? Por que ampliou? Ampliou porque as expectativas das pessoas também são ampliadas. As pessoas esperam nesse mundo um Salvador. Você não, porque você já recebeu. Mas você já parou para pensar? Se você olhar para o mundo hoje, você vai ver assim, o mundo está esperando um Salvador. Enquanto a igreja não cumpre a missão dela de apresentar o Salvador, o Rei dos Reis, aí ela fica buscando outros salvadores nesse mundo. Muitas das vezes no próprio homem. Quem está entendendo, queridos? O homem não é salvador. Às vezes num governo, o governo, por melhor que ele seja, por melhor que seja um presidente, um rei, uma rainha, mas não se compara ao Rei dos Reis. Não transforma pessoalmente a vida de uma pessoa de dentro para fora. Vocês estão entendendo, queridos? Então as pessoas estão o quê? Sedentas. E a missão é da igreja. Essa grande comissão, ela recebeu esse objetivo central. Qual é o objetivo? Pregar assim, já chegou. Os apóstolos pregavam, vai chegar. E nós pregamos, já chegou. Deu para entender? E isso com o quê? Com autoridade. No início, ele falou assim, em meu nome expulsarão demônios. Lá no primeiro chamado deles, quando eles foram chamados, né, no chamamento, a gente nem leu aqui, mas está lá em Mateus 4,19, quando Jesus chama os 12 e fala para eles, agora vocês vão. Ali foi a primeira comissão, a pequena comissão. Vão de 2 em 2 nas casas, curem os enfermos.
Agora, a grande comissão, olha isso, ela recebe autoridade agora para fazer coisas maiores que ele fez. Porque ele disse assim: aquele que crê em mim, os que crerem em mim farão as obras que eu faço e maiores farão. A primeira comissão, ela estava ali engatinhando, porque ainda não havia acontecido a cruz, né? Então, com muita dificuldade, ela estava tentando acompanhar Jesus, fazer um pouquinho do que ele fazia, mas a grande comissão não. A grande comissão após a cruz, ela recebe autoridade para fazer obras maiores. Ah, pastor, mas isso não é arrogância? Prepotência? Não. Isso é não ter crise de identidade. Isso é saber quem você é em Cristo. Isso é saber que você faz parte de uma grande comissão. Só que nessa grande comissão, nesse chamado, ele te capacita. Você não vai como Gideão estava achando que iria, na sua força, no seu braço, em suas condições. Não. Porque o Senhor, Ele chama, mas Ele também capacita. Amém? Olha para essa pessoa que está ao teu lado. Ele chama e capacita. E onde aconteceu essa capacitação? Ali, ó. Põe o próximo, por favor. Depois da missão. Depois da missão. Aí, ó. Atos capítulo 1, versículo 8, fala o quê? Mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito que há de vir sobre vós. Ele ainda há de vir ou ele já veio? Quando, olha isso, quando foi falado isso aí, ele ainda não tinha vindo. Mas agora ele há de vir ou ele já veio? Ele já veio. E se ele já veio, ele diz: ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e aos confins. Então, olha só, no primeiro chamamento, ele fala assim: não saiam de Jerusalém, não saiam daqui, porque ainda é pequeno. Vocês ainda não estão totalmente capacitados, preparados. Como se ele estivesse dizendo assim: olha, não fiquem assanhados, não. Vocês estão aí expulsando uns demôniozinhos, curando uns enfermos, mas eu tenho coisas maiores para vocês fazerem. E ele precisava da obra consumada. Morte, ressurreição. E agora, Jesus então, e quem conhece os textos sabe, a gente não vai ler aqui, mas lá em Atos 2, né, acontece a descida do Espírito Santo, e eles então são capacitados. Então, olha só, ele chama essa grande comissão, mas ele Meu irmão, fique ciente de uma coisa. Se você está aqui hoje, ele te chamou. Só que quem ele chama, ele capacita. Preste atenção, eu não sei qual é o teu chamado, mas uma coisa eu tenho certeza. Quem está aqui hoje tem um chamado. Você veio ouvir, aprender. Você foi humilde, porque para a gente sentar para ouvir, a gente está sendo humilde. Sim ou não? Porque quem acha que sabe vai sentar para ouvir alguém? Não. Quem acha que sabe, fala: eu já sei, vou ouvir o quê? Eu já sei. Pastor Gamonal, eu já conheço, eu já sei. Para que eu vou? Mas você está aqui com um propósito. Você tem um chamado.
Talvez você nem saiba ainda qual é o teu chamado. O pastor Zé Carlos falou assim comigo: pastor Gamonal, não esquente a cabeça com o número de pessoas. Porque quem tiver de estar lá, o pastor Zé Carlos falou comigo, é que o Espírito Santo preparou para estar. Quem crê nisso? Aplaude a Jesus pela vida do pastor Zé Carlos. Ele falou comigo. E eu descansei meu coração. Que a gente, começa a convidar, a gente fica realmente, às vezes, passa aquela preocupaçãozinha, quem vai vir? Coisa humana, né? Mas ele falou comigo essa semana, pastor Gamonal, olha, não se preocupe. Quem estiver lá é porque o Espírito Santo preparou para estar. E eu acredito muito nisso. Eu sei que ele não falou isso para não me deixar preocupado. Eu sei que foi o Espírito Santo que usou a boca dele. E é verdade. Talvez você que está aqui, você nem sabe ainda para que você vai ser usado. Mas hoje aqui, você vai ser revelado no teu espírito. Se você até agora não foi usado de nenhuma forma, você vai ser. Pastor, será que tem algo em mim que pode servir como essa isca? Será que eu posso sair daqui hoje um pescador de homens, mulheres? Será que eu posso? Claro, por isso você está aqui. Você veio ser treinado, capacitado. Você veio aprender a história desde o início. Primeiro é saber quem é você dentro desse contexto. Porque se a gente não sabe qual é a nossa missão, então não tem missão. Quem está entendendo, gente? Quem já serviu o exército aqui? Quando tem missão, todo mundo não sabe qual é a missão? Sabe ou não sabe? Não, a gente vai, sei lá, vamos lá para o morro não sei da onde. O exército fala muito, vamos fazer um treinamento lá não sei aonde. Aí todo mundo já sabe, hoje a gente vai para o morro lá não sei da onde. Aí já avisa, ó, leva a roupa tal, o equipamento tal, todo mundo já sabe. Mas quando a pessoa, ela sabe que ela foi chamada, mas ela não sabe o lugar dela nessa missão. Então o interessante é você saber o teu lugar nessa missão. É saber em que o Senhor está te capacitando para você ser usado. E o desafio nessa conferência aqui é você saber hoje, não vai ser eu que vou revelar para você, não. Eu só estou dando aí o caminho na palavra, sendo usado. O Espírito Santo, ele vai te revelar no que você vai ser. Se você já é usado, você vai ser mais usado. De repente você está aqui, pastor, ainda não me foi dado nenhum dom. Você vai receber dom aqui hoje. De quê? Não sei, mas vai. Em nome de Jesus. Porque Pedro, João, Felipe, Paulo, pode passar o próximo aí. Tem alguns milagres aí, que depois que eles receberam esse poder, aí a gente tem algumas referências aí de alguns milagres que já depois desse poder, pode passar aí, depois desse poder que foi falado ali, que eles receberiam poder, Você pode ver que essas 3 referências que eu coloquei aí, todas elas estão no livro de Atos dos Apóstolos. E todas elas estão após o capítulo 1, que foi quando eu li primeiro. E recebereis poder. Antes a gente não tinha recebido nada. A partir disso, olha para o nível que eles foram. Aí tem aquele milagre ali, a gente não vai texto por texto não, mas eu vou explicar um pouquinho de cada um. Pedro e João estavam passando na porta do templo, lá estava um paralítico. Nós não temos nenhuma outra referência antes dessa aqui, de que Pedro e João tivessem curado um paralítico mesmo, de nascença, igualzinho Jesus fazia. E aqui a gente já começa a ver eles terem, através da vida deles, manifestações maiores. Olha isso. Na grande comissão, as manifestações do Espírito Santo na sua vida são maiores. Então começa a crescer. Aí, Filipe, em Atos, que milagre foi esse? Esse milagre de Filipe, quando o texto lá diz
que Filipe entrou em Samaria e criou um alvoroço em Samaria, porque todos os paralíticos, cegos, os doentes, foram tudo curados e aquilo virou um alvoroço, que aquele lugar inteiro correu para o Evangelho. Isso está escrito nesse texto. Então, veja, aqui já a grande comissão em ação. E você observe que eles já estão diferentes daqueles primeiros quando foram chamados ali. Jesus não falou? Farão obras, as obras que eu faço, e mais. Eles não fizeram igual, não, pode não ter feito maior, mas não fizeram igualzinho Jesus? Fizeram. Levantaram o paralítico. Antes disso, sem ser Jesus, qual outro homem lá, na época deles, conseguiu fazer isso? Nenhum. Só Jesus. Mas agora, olha isso, Jesus está no céu, e agora, igualmente a Jesus, eles começam a fazer e a cumprir a missão. E, consequentemente, aquilo tudo ali é um processo, e é o processo da redenção, e eles vão salvando pessoas. É o anzol. Amém, queridos? É a compaixão, é a obra consumada, é o amor de Cristo pelas pessoas, que ele realmente não quer ver ninguém sofrendo, mas também é a estratégia, porque Deus não trabalha sem estratégia, nunca trabalhou. E as pessoas começam a virem para Jesus. Por quê? Porque mataram Jesus, mas ainda continua acontecendo tudo que ele fazia no nome dele. Basta, esses homens estão falando em nome de Jesus, aí o milagre acontece igualzinho Jesus fazia. Aí, concorda comigo? Que as pessoas começaram a crer, falaram, não, realmente esse Jesus está vivo mesmo. Não é? Imagina só, mataram ele. Aí muitos pensaram assim, agora acabou essa história. Aí daqui a pouco vem os camaradas fazendo a mesma coisa. Na grande comissão, nós fazemos obras que ele fez, e se crermos, até obras maiores faremos. Amém, queridos? Amém? Mas aí, em qual lugar que eu estou? Eu estou naquele pensamento de Gideão? Quem sou eu? Sou pequenininho, sou menor. Não, querido. A gente precisa sair dessa crise de identidade. A gente precisa entender que nós temos uma missão. Amém? Olha para essa pessoa e fala, não dorme não. Daqui a pouco, você vai saber qual é a tua missão. Bom, em toda missão, você precisa ser preparado. Passa um próximo slide para mim, por favor. Chamado e dons. Isso é muito importante, porque é uma das coisas também que eu vejo que Satanás ele está desvirtuando tanto a igreja da atualidade, que essas duas coisas aqui, ó, chamado e dons, isso vai ficando um pouco esquecido na linha do tempo. Só que essas duas coisas, elas se completam. Porque quando você tem um chamado, lembra de Gideão? Ele não foi chamado para uma missão? Só que a força era dele? Não. Ele foi... Primeiro ele reuniu lá 32 mil homens. Ele pegou a força dele e colocou. Deus falou, não vai ser na tua força não. Vai ser no meu poder. Então ele foi capacitado de uma outra forma. E é isso que acontece com a gente. Nós somos chamados, mas essa capacitação
para o exercício do chamado é obra do Espírito Santo. E aí é dons. E eu quero falar um pouquinho de dons aqui com você. Amém? 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 7. Olha interessante isso. Mas a manifestação do Espírito, em algumas traduções está escrito assim, mas os dons do Espírito, dom significa donativo. Donativo. Donativo denota a sanar necessidades. A manifestação do Espírito ou os dons do Espírito são dados a cada um para o que for, olha isso, a cada um. Então, acontece às vezes de uma pessoa ela ter um dom e a outra também pode não ter aquele dom. Mas isso não depende nem de mim, nem de você. Pode coincidir de você ter e ser usado com o mesmo dom que eu sou usado. Ou não. Você pode ser usado com um dom e aquele dom que você é usado ou usada pode servir de uma isca no anzol para pescar. Amém, queridos? Preste atenção, a grande comissão precisa entender, Deus se alimenta. Deus dorme. Deus precisa que alguém faça afago no ego dele? Vamos ser sinceros. Porque a igreja atual, ela acha que nós existimos só para fazermos afagos a Deus. E não é só para isso. Entenda, querido, se você conseguir entender, porque se você entender o que eu estou falando, isso é muito profundo. Deus não tem necessidade de nada. Deus não precisa de nada. Quem acredita que Deus não precisa de nada? Levanta a mão. Porque se Ele precisar de alguma coisa, Ele não é Deus. Agora olha para mim. Quando a gente fala assim, Deus não precisa de nada. Ele não precisa de nada mesmo. Deus não precisa se alimentar. Deus nem precisa dos meus glória, dos meus aleluia. Que isso, pastor Gamal? Deus não precisa se alimentar do meu glória a Deus, do meu aleluia. Mas isso existe? É bom? É bom. Isso é louvável. Agrada? Agrada. Mas ele não vive disso. Porque senão ele não seria Deus. Não é isso? Então, ele não precisa disso. E do que Deus precisa? Nada. Então, para que ele nos comissionou? E tem um propósito. Ele nos comissionou porque ele está mais preocupado dos meus afagos religiosos que eu dê para ele do que pescar gente. Quem está entendendo, querido? Porque olha só, se a igreja ficar inerte, vamos pensar aqui, imaginar numa igreja que ela para de ser pescadora de almas, de homens, e ela vive só para fazer afagos em Deus, no ego de Deus. E ela se reúne só para isso, para falar, glória a Deus, aleluia, Senhor, eu te amo, o Senhor é lindão, o Senhor é bonitão. Não, bonitão é o máximo. Deu para entender? Deus não, querido. Por isso que está escrito ali que Ele dá a cada para que for útil. O dom tem um objetivo e normalmente vai ser para ajudar pessoas, para fazer no final, na soma total, né, no somatório total, isso resultar em mais peixes na rede de Deus. Ou seja, mais vidas salvas. Então, não importa como Ele te usa,
Mas a forma que Ele te usa e o dom que Ele te deu é para isso. O dom que Ele te deu, entenda isso. Eu quero que você... Porque se você começar a olhar desse sentido, que a forma que Deus te usa, de uma forma vai tocar em alguém, e que esse alguém vai para Cristo, está cumprindo a missão. E esse é o objetivo central. O próximo, por favor. Porque a um pelo Espírito é a palavra de saber, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento. E a outro pelo mesmo Espírito a fé. Você vê que cada um tem um dom. Um recebe o dom de pregar, da palavra de sabedoria, da fé. O outro pelo mesmo Espírito o dom de curar. Próximo. E a outra operação de maravilhas. Você vê que cada um pode receber um dom. E a outro que é a profecia. E a outro o dom de discernir os espíritos. E a outra variedade de línguas. Então são variados. Mas todos os dons com o objetivo de levar pessoas a Cristo. Querido, você pode não, talvez, nem ter percebido ainda, mas eu sei, o Espírito Santo me mostra que tem pessoas aqui que receberam até mais de um dom. E que, às vezes, não está sendo usada, porque aquele sentimento de Gideão, quem sou eu? Eu sou tão pequeno, eu sou tão fraco, eu sou tão fraca. E a pessoa acaba ali enterrando o seu talento. Não, querido. Ele te chamou para fazer parte dessa grande comissão. Só que nessa grande comissão, Ele te capacita. A única coisa que Ele quer é que a gente decida isso, não. Porque quando Ele chamou lá os primeiros, eles decidiram, e a gente leu aqui, né, que eles largaram as redes lá, um pouco da vida deles, pessoal, e seguiram. E quem tem essa missão, muitas das vezes vai ter que largar um pouco de si mesmo em prol de outros, em benefício de outros. Porque na grande comissão, como funciona? Funciona com renúncia. É vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e o quê? Siga-me. A grande comissão, a missão dos crentes, da igreja, é essa. É negar-se a si mesma. É não viver mais para si. Paulo dizia, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em viver Cristo. Morrer o quê? Lucro. Interessante que eles todos sabiam que a decisão que eles tomaram era a morte, humanamente falando. Como a maioria deles, né, inclusive Paulo também, foram mortos por causa do Evangelho. Foram assassinados por causa do Evangelho, com mortes horríveis. Então não foi vida fácil. Então o chamado é renúncia. Amém, queridos? Por que hoje a gente não vê tantas pessoas sendo usadas como antes? Porque a cada dia que passa, prega-se um evangelho que não é um evangelho de renúncia. E o evangelho de Cristo é um evangelho de renúncia. Quando a pessoa recebe Cristo, ela vai renunciar à própria vida para salvar outras. A gente canta aqui um hino, vamos até cantar hoje aqui, né? É Ele, ela perde, às vezes, humanamente falando, ela vai perder algumas coisas. Você acha que eu não perdi algumas coisas para fazer o que eu faço hoje? Para me dedicar no que eu faço hoje? Quantos aqui também estão na obra de Deus, no reino, trabalhando no reino,
Tem gente que fala assim, como eu já falei aqui, eu poderia estar por aí pelo Brasil ganhando muito dinheiro, mas eu não quero dinheiro. Eu quero o meu chamado. Eu quero cumprir a minha missão. Eu vim para esta terra com uma missão de levar pessoas a Cristo, através do dom que Ele colocou em mim. Amém, querido? Essa é a missão. E você? Através do dom que Ele colocou ou irá colocar em você, você vai levar pessoas a Cristo. Mas entenda uma coisa, querida, se você viver somente para si mesma, para si mesmo, você vai ser só uma pessoa religiosa. E Ele não te chamou para você passar por esta terra sem deixar uma marca de alguém que foi chamado ou chamada. Porque esses homens que nós falamos aqui deixaram marcas, deixaram legados, deixaram exemplos, deixaram até sangue derramado na terra pelo Evangelho. Paulo diz a história que ele foi decapitado, Pedro crucificado de cabeça para baixo. João não morreu, mas diz a história que João, escuta isso, os historiadores, teólogos, muito renomados, contam que João, antes de ir para a ilha de Patmos, ele foi colocado dentro de um tonel de óleo fervente e não morreu. Lembra quando Jesus falou assim, ele não vai morrer, e os apóstolos falaram, mas como assim ele não vai morrer? Será que ele vai viver eternamente? Eles não entenderam naquele momento, mas segundo esses estudiosos, João não morreu porque assim como os outros apóstolos, ele também foi martirizado, ele não foi beneficiado. Só que mesmo, aí que foi o milagre, né? Aí tiveram que mandar ele para a ilha de Patmos, porque na verdade, preste atenção no que eu vou falar, o imperador de Roma não conseguiu matar João. Sabia disso? Porque não conseguiram matar ele. Mas todos eles foram martirizados. Pastor Gamola, o que o senhor está falando? O que eu estou falando é que hoje a grande comissão, se essa grande comissão, a Igreja de Cristo na Terra, se ela assumisse o papel dela nessa terra, se ela se deixasse ser usada, se ela se preocupasse mais com a missão de pescador, o Evangelho começa com pescadores e ele termina com pescadores. Que isso, pastor? Não vou abrir o texto agora, mas lá em Apocalipse fala das duas testemunhas. Quem já ouviu falar? As duas testemunhas vão ser daqueles dois homens que vão ser levantados durante o período da grande tribulação, que eles vão pregar para as pessoas que vão ficar, não vão no arrebatamento. Inclusive crentes, inclusive evangélicos, que não vão subir no arrebatamento. E essas duas testemunhas, o texto lá diz para mim e para você, que elas vão se apresentar com todo poder e sinal. Vão fazer cair fogo do céu, vão fazer as águas se transformarem em sangue. Vão estender a mão para o céu e vai parar de chover, ou vai fazer chover a hora que quiser. E elas vão fazer tantos sinais, que aquelas... Olha como Deus providencia tudo, né? Por isso que eu falo, né? Os dons, eles, desde o início até o final. E lá no finalzinho ainda vai ter dois lá, fazendo um monte de milagres, para não serem totalmente enganados e serem marcados com a marca da besta. Porque o anticristo vai fazer sinais, a besta vai fazer sinais, mas Deus preparou duas testemunhas que vão ser colocadas ali, naquele momento específico, para também fazer sinais. E no final serão mortas, mas 3 dias depois vão ressuscitar em praça pública e vão subir aos céus diante dos olhos de todos. Amém, queridos? Então essa história, ela começa de um jeito e termina do mesmo jeito. Com homens, pessoas que receberam uma missão e cumprem a missão.
Ele te capacitou. Ele te deu uma nova vida, um novo espírito. Talvez falte para você algum dom. Mas o que o apóstolo Paulo, que é o apóstolo da nova aliança, ensinou para a gente? Peça os melhores dons. Paulo não falou isso? Paulo falou isso. Peça os melhores dons. O que a gente não pede? A gente não pede para ser curado. Ser curado é fé. Manifesta a fé, você é curado. A gente não pede para ser salvo porque já fomos salvos pela obra consumada da cruz. Mas olha isso. O apóstolo Paulo, ele não ensina para pedir para ser curado. Ele não ensina para pedir para ser salvo, porque isso nós já somos. Mas ele ensina para pedir os melhores dons. E ele mesmo ensinou que o dom não é para nosso benefício próprio, é para o benefício de outro. Então você olha o contexto que o mundo está, e qual é o dom que você está pedindo? Que ele seja capaz de, através da tua vida, impactar pessoas e fazer com que a tua vida seja como uma rede, ou um anzol, ou uma isca, que atraia, não para você, mas para Cristo, pessoas que estão perdidas. Isso é interessante se pensar. Curva sua cabeça um pouquinho, Pai. Essa parte é só o Senhor que pode fazer. Essa parte é só o Senhor que pode fazer. Qual é o dom que o Senhor já colocou e qual é o dom que o Senhor quer colocar nessa pessoa, neste jovem? Qual é, Pai? Qual é, Pai? Qual é, Pai? Ah, querido, eu fico pensando aquele bairro que você mora, a sua família que é tão grande, você tem tantos parentes, tantos amigos, e Ele te chamou, te capacitou para esta grande comissão. Mas eu faço minhas as palavras do pastor Zé Carlos. Mas talvez você ainda está dizendo, quem sou eu? Eu sou tão pequeno, eu sou o menor, eu sou pobre, eu nem sei orar direito. Pastor Gamonal, eu nem sei orar, eu nem leio muito a Bíblia. Querido, não entenda uma coisa, não é na tua força, não é na tua capacidade, é apenas na tua decisão, é no teu dispor.